Olá pessoal do segundo ano, vamos dar sequência à nossa aula de eletiva de empreendedorismo. No primeiro bimestre a gente trabalhou bastante a questão da formação do nosso grupo, de como ele ia se chamar, a gente trabalhou análise SWOT, a gente trabalhou montagem do plano de negócio, vocês se lembram? Foi uma coisa muito interessante, infelizmente nem todo mundo fez, nem todo mundo participou. Mas agora a gente tem aí a oportunidade de dar sequência e é importante a gente continuar o nosso projeto, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala de empreendedorismo, seja ele empreendedorismo social ou empreendedorismo clássico, a gente tem alguns perfis que são pertinentes ao empreendedor, tá? Muita gente quer empreender, mas não tem perfil. Quer empreender, mas não se prepara para empreender. Então, não basta ter a vontade, a gente tem que ter a vontade e tem que ter a preparação para isso, tem que ter o perfil para isso. Tem gente que não tem. Tem gente que tem perfil de ser funcionário, de ser empregado, de ser gerente de alguma coisa, mas não gerenciar a si próprio, porque o empreendedorismo, ele requer a administração tanto da empresa, porque empreender é basicamente montar uma empresa, um negócio, né? Como de nós mesmos. A gente tem que se autogerenciar, então é importante que a gente conheça os perfis, que a gente conheça algumas características que o empreendedor precisa ter. Algumas dessas características são inatas, a gente nasce com elas. Tem gente que tem, né, já nasceu pronto, já nasceu para aquilo. Algumas características a gente pode desenvolver, e como é que a gente desenvolve? Através de curso, treinamento, a gente se prepara. Eu, por exemplo, hoje sou professor, mas eu não nasci professor. Eu fui me preparar, fui estudar, estudei pra caramba, continuo estudando, não vou parar de estudar nunca, não vou parar de adquirir conhecimento nunca, porque isso sempre vai me ajudar a me desenvolver profissionalmente. E com o empreendedor é a mesma coisa, tá? Então vamos conhecer agora algumas características que o perfil do empreendedor pede, tá bom? Então vamos lá. Primeira característica, gente, é a iniciativa, tá? Perfil básico do empreendedor, ele não espera acontecer, ele tem a iniciativa, ele dá o primeiro passo. O empreendedor, ele é irrequieto, ele é inquieto e ele sempre dá o primeiro passo, ele não fica esperando acontecer, não fica esperando que as coisas caiam do céu, apareçam para ele. Ele busca, ele tem iniciativa. Segunda característica, o segundo perfil básico do empreendedor é ter a visão. É ver coisas onde os outros não veem. Vocês se lembram que eu pedi para vocês fazerem análise SWOT. Pontos fortes, pontos fracos, que são fatores internos, oportunidades e ameaças, que são fatores externos. Nem todo mundo fez o exercício, mas olha que importante, porque ele mostra a visão. Como é que eu vou saber qual é o nicho de mercado? Como é que eu vou saber no que eu sou bom? Como é que eu vou saber aquilo que eu tenho de fraqueza e preciso melhorar se eu não fizer análise SWOT de mim e do negócio que eu estou querendo montar? Então ele precisa ter uma visão ampla, ele precisa ter uma visão macro de tudo, e isso é a análise SWOT que oferece para a gente, tá? A partir daí o empreendedor ele começa a ter visão dos nichos, das oportunidades que ele pode atingir, das oportunidades onde ele pode atuar, um produto, um serviço, alguma coisa diferente, tá? A partir daí tem o nosso terceiro ponto, que é a coragem. O empreendedor ele não tem medo. A pessoa que tem medo, ela não consegue empreender porque ela tem medo de fracassar. E o empreendedor, ele não pode ter medo de fracassar. Sugestão de pesquisa para vocês. Existe uma pessoa aqui em Taubaté chamada Luzia Costa. A Luzia, ela é dona da Sobrancelhas, que é uma franquia enorme que tem no Brasil inteiro. E ela não desistiu nunca, ela sempre teve coragem. A Sobrancelhas hoje é um sucesso, tem no Brasil, se eu não estiver enganado, tem até no exterior.
Só que não foi a primeira franquia dela. E antes dessa empresa, ela já tinha montado outras que fracassaram. Ela já tinha montado outras franquias que não deram certo. Então, ela sempre teve coragem, sempre teve iniciativa e visão para correr atrás. Então, o empreendedor, ele não tem medo. Ele pode cair, ele pode tomar um tombo, ele se reergue, ele vai embora e ele não tem medo, ele tem coragem sempre. Tá? Mais um ponto, quarto ponto, que é a firmeza. Ele tem que se manter firme. Por quê? Nenhum negócio, nenhum tipo de empreendimento, nada dá lucro, dá dinheiro, dá retorno imediatamente. Imediatamente. Isso não existe no mundo dos negócios. Tudo leva tempo. O negócio leva tempo para maturar, ele precisa ser conhecido, você tem que investir, você precisa se manter firme no seu propósito. Se você não tiver essa característica, você vai desistir. Se você desiste, o teu negócio desiste junto com você. Lembre-se de que você é um empreendedor, né? O empreendedor, ele é basicamente ele, né? Pode até ter um sócio, dois ali, mas tem que ter firmeza. A partir daí, decisão. É o nosso quinto item. Por que é a decisão, gente? Você decide. Você, a partir do momento que você tem a iniciativa, a visão, a coragem e a firmeza, você começa a tomar as decisões para a montagem da empresa e para que a empresa vá para frente, tá? É aí que você começa a ir atrás de parceiros, fornecedores. Não tenho capital, como é que eu vou conseguir capital? Não tenho dinheiro, né? E aí agora? Tomo as decisões, vou atrás, pá, defino ali, tá bom? É um ponto super importante do perfil do empreendedor, tá bom? Outro ponto que é muito sensível e que a gente tem que ter em mente, até porque ele fala muito de ética, tá? É a atitude de respeito humano. Por que que isso é importante, gente? O empreendedor, ele está no mercado, ele está no mundo aí disputando com um monte de gente, né? Vou montar aí vamos falar a nossa vovó Ruth. Montamos lá a vovó Ruth, vamos fazer doces. Super bonitinho, né? Doces caseiros, vovó Ruth e tal. Gente, quantas pequenas empresas, empresas familiares, empresas de outros empreendedores que fazem doces caseiros também? Um monte. Um monte, um monte, um monte. Aqui na nossa região tem um monte. Se eu não tiver respeito pelo meu concorrente como pessoa, e aí respeito, a gente está falando de ética. E o que é isso? É não falar mal, não denegrir, não prejudicar. Atitude de respeito humano. Antes de tudo, nós somos seres humanos. Antes de sermos empresários e empreendedores, nós somos seres humanos. E um ser humano precisa ter respeito pelo outro. Isso se aplica a fora do nosso negócio, ao nosso concorrente, à pessoa que vai comprar o nosso produto, né? Como respeito para quem está junto com a gente também, né? Então, o meu colaborador, o meu parceiro, o meu sócio, no caso nosso aí, do Rutsal, o colega de sala, tem que respeitá-lo como ser humano, como colega, como parceiro, como empreendedor como eu, tá? Isso é super importante. A gente às vezes vê filmes aí na internet, né? Sucesso a qualquer preço. O Lobo de Wall Street, alguém já assistiu esse filme? Onde as pessoas, para alcançar o sucesso, as pessoas para se darem bem na vida, fazem qualquer coisa. Passar por cima dos outros,
ser desleal, ser desonesto, enfim. Nossa, tem uma série aí de atitudes negativas que a pessoa toma para conseguir o sucesso, para dar certo a qualquer custo. E não é assim. A gente tem que ter atitude de respeito humano, a gente tem que ser ético. Tá bom? E o nosso último ponto do perfil do empreendedor é a capacidade de organização e direção. Se a pessoa ela não tem capacidade de organizar tudo isso, organizar a empresa, organizar a direção da empresa, ou ela contrata alguém para fazer isso para ela, ou ela não vai dar certo. Ou ela vai aprender. Vocês se lembram que na sala a gente fez um exercício lá que eu coloquei, né? Direção, gerência, marketing, produção, vendas, lembra? Cada um foi lá e colocou, né? Eu me enquadro mais aqui, eu me enquadro mais aqui. Não era todo mundo que foi lá na gerência, porque para ser gerente, a gente precisa ter capacidade de organização e direção, tá? É a pessoa que toma conta, é a pessoa que vê tudo, é a pessoa que tem que ter uma visão macro do negócio e micro do negócio também. Então, gente, anotem no caderno de vocês quais são as características do empreendedor. Iniciativa, visão, coragem, firmeza, decisão, atitude de respeito humano e capacidade de organização e direção. Anotem no caderno. E aí vocês vão fazer um exercício que é qual ou quais dessas características tem a ver com vocês, tá? Para que a gente depois veja, com base na análise SWOT, de novo, o que é meu ponto forte, o que é meu ponto fraco, o que eu tenho que melhorar e o que eu tenho que reforçar, né? Às vezes eu não tenho todos esses pontos, eu tenho metade deles, às vezes eu não tenho nenhum, mas eu gostaria muito de empreender. Gente, quem não quer ter a própria empresa? Todo mundo. Se você conversar com muita gente, qual é o seu desejo profissional? Trabalhar numa multinacional, trabalhar fora do país, ter oportunidade de crescimento fora do país. Legal. Talvez não tenha um perfil de empreendedor. Qual é o seu desejo? O que profissionalmente? Eu gostaria muito de ter o meu negócio. Independente do que ele seja, tá? Uma papelaria, uma padaria, um posto de gasolina, um supermercado, uma indústria. Não importa. Empresa de bordados. Não importa. Gostaria muito de ter a minha empresa, mas o que é necessário para isso? É só montar a empresa? Hoje a gente monta, depois, em aula mais para frente, a gente vai falar sobre os tipos de empresa que a gente pode montar aqui no Brasil. A coisa mais fácil do mundo hoje é montar um MEI. Você faz pela internet, é barato e tal. Só que mesmo para você montar um MEI, microempreendedor individual, você tem obrigações, você tem uma série de responsabilidades que passam por aqui. Iniciativa, visão, coragem. Tá? Não é só montar. Uma empresa, ela tem que ser montada, um empreendimento ele tem que ser montado, ele tem que durar, ele tem que crescer. Porque isso diz respeito à nossa autoestima também. Tá bom, gente? Então, anotaram no caderno? Características do perfil do empreendedor: iniciativa, visão, coragem, firmeza, decisão, atitude de respeito humano e capacidade de organização e direção. Dessas características do perfil do empreendedor, quais eu tenho, quais eu não tenho. Dessas que eu tenho, elas são fortes, eu preciso melhorar. Dessas que eu não tenho, quais eu gostaria de ter, tá bom? E aí na nossa próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Façam no caderno, me devolvam pelo Google Classroom, por e-mail, pelo WhatsApp, como vocês acharem melhor. Vamos dar sequência à nossa matéria eletiva empreendedorismo, tá bom, gente?
Qualquer coisa, vocês sabem que eu estou sempre à disposição, é só me chamar. Vamos lá? Até a nossa próxima aula.